Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos começar com o teste de português, que é hoje? Então vamos lá. Teste de português. Aí tem uma historinha que é parecida com a gente, quando a gente tá tendo aula, né? Na sala. É assim, é hora de história. Preste atenção porque esse textinho vai ser algumas perguntas relacionadas a ele, tá? É hora de história. Heloísa é a professora de uma turma de crianças de 6 anos. Ela adora contar história para os seus alunos. No final do horário, as crianças sentam-se no chão, de frente para a professora. Ficam quietinhas e curiosas, aguardam. A professora começa a história dizendo: a história de hoje é a hiena teimosinha. A professora conta a história, mostra as gravuras do livro e faz perguntas. Hélio diz: que história legal, professora. Conta outra. Heloísa responde: hoje não dá mais tempo. Amanhã vocês conhecerão a história do hipopótamo comilão. Combinado? Aí vocês vão responder. Primeira questão: qual é o título do texto? Segunda questão: quem é Heloísa? Terceira questão: o que a professora gosta de fazer no final do horário? Quarta questão: como ficam as crianças durante a leitura? Quinta questão: o que Hélio sempre diz no final da história? Sexta questão: tem substantivo próprio no texto? Quais são? Sétimo: qual o nome da história que a professora contou para as crianças? Oitavo: quais são as vogais? Quem lembra das vogais ainda, gente? Vocês lembram? Vocês estão espertos? Quais são as vogais? Quais são as consoantes? 9. 10. Marque o X na alternativa correta. Quantas letras possui o alfabeto? 10. Quantas letras possui o alfabeto? 11. O que é encontro vocálico? 12. O que é encontro consonantal? 13. Na zebra aparecem encontro vocálico, consonantal ou encontro vocálico e consonantal? 14. Na palavra baleia aparecem encontro vocálico, encontro consonantal, encontro vocálico e consonantal. Na palavra criança aparecem 16. Marque corretamente o número de letras, vogais e consoantes da palavra. Na palavra cavalo, tá vendo? Vocês vão olhar quantas letras tem, quantas vogais e quantas consoantes. Aí na 17, quantas letras, vogais e consoantes tem na palavra abaixo? A palavra é amarelinha, ó. Vocês vão contar as letras, as vogais e as consoantes. 18. No quadro abaixo tem substantivo próprio. Quais são eles? Ó, vocês vão olhar nesse quadrinho aqui abaixo. Quais são os substantivos próprios e procurar aqui nas alternativas e marcar a alternativa certa. 19. No quadro abaixo tem substantivo comum. Quais são eles? Vocês agora vão procurar os substantivos comuns do quadrinho aí e procurar a alternativa correta, tá? E no 20 descubra a sílaba que falta na palavra abaixo. Ou a palavra aqui, ó, vocês vão procurar a sílaba que tá faltando. Tá certo, gente? Muito boa sorte, tá? Eu confio em vocês, aprovo vocês muito. Façam a prova com muita atenção, tudo direitinho que vocês sabem tudinho, tá certo? Agora vamos para a aula de revisão de hoje. A aula de revisão de hoje é aula de geografia, porque a prova dia 12, amanhã, é de geografia. Então, o teste de geografia, a prova vai fazer uma revisão hoje, tá? E a prova vai revisar os assuntos: a escola,
a escola, campo e cidade e meios de transporte. Como é a sua escola? Você já reparou como é o prédio da sua escola? Como é o nome da sua escola? Tentem lembrar aí. Quem frequenta a escola é quem? Quais os materiais você usa na escola? Você acha que a escola é importante? Todas as escolas são iguais? Todas as escolas não são iguais, né? Cada uma tem um jeito, um prédio diferente, um nome diferente, funcionários diferentes, né? Só que todas têm a mesma função, né? A escola é o lugar onde se pode aprender, ensinar e trocar informações e experiências de vida, né? O ambiente escolar ele é composto por salas, por pátio, por parque, por quadra, auditório, biblioteca, secretária. E existem também vários profissionais que trabalham na escola, como secretária, porteiro, professor, diretor, coordenador, né? Então, a escola é formada por vários profissionais e ela é dividida por várias salas que cada uma tem um ambiente diferente, não é isso? Aqui, ó, diferentes tipos de escola. As escolas são diferentes, mas todas têm a mesma função, né? De ensinar, aprender, trocar informações, né? Sabia que várias pessoas trabalham na escola? O professor, o coordenador, o porteiro, o zelador, o inspetor, secretária. Na escola se trabalha-se várias pessoas, né? Pessoas que vão tomar conta da porta, né? Do portão que vocês entram e saem, né? O coordenador, o porteiro, o zelador, o inspetor que ficam no corredor, né? Olhando vocês, né? Para cuidarem de vocês direitinho, a secretária que atende o telefone, que resolve as coisas mais difíceis, né? E o professor que tá na sala de aula ensinando a vocês, que cuida de vocês, que brinca e tudo, né? Escola, estudar e escola são direitos de toda criança, né? A gente está distante esse tempo por causa da pandemia, mas logo logo a gente está juntinho de novo para a gente estudar bastante, tá certo? Então toda escola ela é diferente, mas tem a mesma função, né? Tem prédios diferentes, nomes diferentes, profissionais diferentes, né? Com nomes diferentes, pessoas diferentes, mas todas têm a mesma função, que é ensinar, né? Aprender e trocar informações. Campo e cidade. Há pessoas que moram na cidade e outras pessoas que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana, que é a zona urbana. E as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural, que é a zona rural. A zona rural também é chamada de campo, que pode ser chácara, sítio, fazenda, né? E a região que fica fora da cidade, né? A zona rural também é chamada, como a Pro falou, de campo, sítio, chácara, fazenda e fica fora da cidade, que é chamada de zona rural. Né? A zona urbana é onde a maioria vivem aqui, que é na cidade. Alguma das atividades econômicas do campo é a agricultura. O que é agricultura, Pro? São plantações, né, de plantas, de verduras, legumes, frutas, né, é chamada agricultura, né, uma atividade econômica do campo que é muito importante também para a gente da cidade, porque se a gente come algum tipo de fruta, legume, verdura, foram porque pessoas cultivaram e cuidaram delas, né, para que a gente possa consumir uma alimentação mais saudável. E o campo é a pecuária, né? O campo, pecuária. O que é pecuária, Pro? É o cuidado de animais, né? São o cuidado de animais como vaca, porco, galinha, ovelha, né? Tudo isso para que possa vir a ser consumo. Por isso que é importante as atividades econômicas do campo, porque é importante para a gente também da zona urbana, que é da cidade. Porque para a gente ter uma alimentação boa, de frutas, verduras, né? Carne vermelha, branca, tudo isso que a gente consome no nosso dia a dia é graças às pessoas que trabalham com a pecuária e com a agricultura, né? Que são pessoas que vivem ou trabalham no campo. E na cidade, as atividades econômicas da cidade são shoppings, lojas, comércio, consultório médico, restaurante, que a gente vê muito comum aqui. As pessoas que moram aqui veem isso muito,
né, de perto. E os meios de transporte, né? Aqui a Pro colocou algumas imagens de meios de transporte como trem, navio, avião, ônibus, né, carro. Tudo isso são meios de transportes. O que são meios de transporte, gente? São meios que a gente utiliza para a gente se deslocar de um lugar para outro. Não só a gente, esses meios de transporte também transportam tanto pessoas, que somos nós, como os materiais, né? Vários tipos de alimentos, objetos, né? Eles fazem a transportação tanto de pessoas como de materiais, objetos e tipo produtos, né? O meio de transporte rodoviário. O meio de transporte rodoviário é aquele feito por vias, como estradas, ruas, pode ser tanto ruas de terra ou ruas asfaltadas, né? E são carro, moto, ônibus, bicicleta, moto, tudo isso que a gente utiliza na terra firme, na via, no ambiente terrestre, né? O aquático. Os meios de transporte aquático são aqueles meios de transporte motorizados que se locomovem nas águas, né? Que são utilizados na água. Por exemplo, os barcos, as lanchas, os navios, né? Tudo isso que são meios de transporte que nós utilizamos dentro da água, né? São meios de transporte aquático. Os meios de transporte aéreo é o movimento de pessoas e mercadorias, né, pelo ar. Por exemplo, avião, helicóptero, balões, né? Tudo isso são meios de transportes aéreos, né, que são utilizados no movimento do ar, né, pelo ar. Ferroviários são transportes que é um tipo de transporte de deslocamento que ocorre por meio de vias férreas, transportando dentre outros. Aqui a utilização do trem, que a gente conhece aqui, algumas pessoas já conhecem, né, a linha do trem que tem aqui em Alagoinhas. A linha do trem aqui não leva pessoas, no momento não está levando pessoas, só mercadorias, entendeu? Mas a gente tem aqui o trem, né? E os transportes ferroviários são o trem e o metrô. Aí no caderno de geografia de vocês vão pegar o caderno de geografia de vocês e responder essas atividades, que é muito importante, porque a Pro fez um resumo de todos os assuntos que vai cair no teste, tá? Gente, a Pro tá botando muitas questões de escrever justamente para vocês treinarem a escrita, tá? Por isso que eu tô colocando muita atividade de escrever, porque é importante que vocês escrevam, né? Então, pede ajuda a papai e a mamãe, eles podem ir ditando, pode ir lembrando a vocês as famílias silábicas, né? Que vocês sabem, da, de, di, do, du, sibálicas, para que vocês possam fazer a atividade direitinho, tá? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês de geografia e colocar a primeira questão. Cite 2 atividades econômicas do campo. Segundo, cite 2 atividades econômicas da cidade. Terceiro, qual a diferença do campo e da cidade? Quarto, como é o nome da sua escola? Quinto, como é o nome da sua professora? Continuação. Sexto, desenho. Um transporte aéreo, um transporte rodoviário, um transporte aquático, um transporte ferroviário. A Pro falou a palavrinha errada, os encontros sibálicos, tá? Vocês conhecem, tá? Ba, be, bi, bobu, ca, se, si, cocu. Vocês têm que irem escrevendo para que vocês não possam esquecer disso, tá certo? Beijinhos da Pro Sandy, até a próxima aula e fica com Deus. Tchau, tchau.